Está começando o seu Bíblia Fácil, mais uma semana de estudos aqui na sua temporada Crenças Populares, né? Bíblia Fácil, Crenças Populares. Nós estamos estudando conceitos que estão no imaginário das pessoas, no imaginário religioso das pessoas, né? Já vimos sobre diversos assuntos aqui, essa é a 13ª semana da nossa temporada, então se você perdeu as temporadas, ou melhor, os episódios anteriores, é só você ir lá no nosso YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil, e está tudo lá para você assistir. Mas hoje você é meu convidado mais uma vez para a gente abrir a Bíblia, tá bom? E nós vamos estudar hoje um tema que é muito presente e muito difundido, né? Existe aí uma crença popular que quer nos incutir na cabeça que a prosperidade financeira é um sinal da bênção de Deus, um sinal de que você foi aprovado por Deus. Será que a bênção financeira realmente é esse sinal espiritual que muitos falam? Ou será que isso é uma distorção de alguns textos bíblicos? Para estudar isso, eu estou aqui com os meus amigos, 13 semanas já, né? Está chegando aí no final dos nossos encontros, mas ainda temos aí 3 semanas pela frente. Sejam bem-vindos mais uma vez. E eu quero oferecer para você, já no início do programa, essa revista, esse guia de estudos da Bíblia. Ele é o guia À Procura da Verdade. Aqui tem 15 capítulos com temas, com passagens bíblicas, com explicação das passagens bíblicas, para que através desse material você possa estudar a Bíblia. Você vai ter uma Bíblia aí na sua casa, deve ter, se não tiver você encontra na internet e esse guia vai te ajudar. E esse material, ele tem um custo, mas o custo não é pago por você. O custo foi pago pelos Anjos da Esperança. Aliás, nós estamos no mês de novembro, esse é um mês especial de doações. Nós já estamos pensando como Novo Tempo nos desafios de 2024 e precisamos da sua ajuda para realizá-los. Então, se você não fez sua doação especial ainda, faça. E no final desse mês, nós temos a grande celebração do Anjos da Esperança, que é o Anjos em Ação. Você fica ligado aí, você já deve ter visto a data aí pela TV, pela rádio. Então, continua conosco e não perde o Anjos em Ação, tá bom? Se você quiser receber esse material, é só você pedir através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica, ou também mandar uma mensagem para esse WhatsApp. Das 3 formas, você vai fazer um breve cadastro e depois a gente vai enviar para sua casa sem custos. Não, pode acreditar, é a primeira vez que você está no Novo Tempo? Acredite, a gente não cobra nada, a gente manda para você poder estudar a Palavra de Deus. Muito bem, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos fazer uma oração para a gente começar a estudar esse tema que eu tenho esperança que esclareça, que seja bênção na cabeça de muitas pessoas que podem estar sendo enganadas, podem estar sinceramente enganadas, mas precisam entrar no caminho de Deus a respeito desse tema também. Então vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, nesse local, abençoado por Ti, para estudarmos a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor esteja conosco aqui no cenário, mas também esteja com cada pessoa que está me assistindo agora. Senhor, muitas pessoas estão sendo enganadas porque talvez não conheçam a Tua Palavra, mas hoje, Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a falar desse tema de tal forma que leve luz para a vida das pessoas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Prosperidade financeira como prova de fé. Essa é uma coisa que nós temos escutado por aí, né? Se você tiver fé, se você colocar toda a sua fé em Deus, Ele vai te dar todo o dinheiro que você precisa, Ele vai te dar carro, Ele vai te dar casa. E a gente tem escutado umas coisas estranhas, né? Uma vez eu estava ouvindo um teólogo da prosperidade, né? Essa teologia que vincula o dinheiro, a prosperidade financeira, a fé, é chamada de teologia da prosperidade. E eu estava escutando um teólogo da prosperidade falando uma coisa que me chocou. Ele dizia assim: aquele que recebeu a sua oferta vai providenciar o retorno para você
porque Ele não vai ficar devendo nada para você. Olha a ideia que está contida nessa frase de um teólogo da prosperidade. A ideia de que se você entregar a sua oferta a Deus, Deus fica em dívida com você. E como Deus não quer ficar em dívida com ninguém, Ele vai ter que devolver para você as bênçãos financeiras. Gente, eu nem sei como classificar uma frase dessa, porque é muita presunção do ser humano achar que Deus, o Todo-Poderoso, que não tem nenhuma necessidade, vai ter algum tipo de dívida com gente como nós. Deus não deve nada para a gente. Né? Pode falar, Moisés. Não, eu já ouvi de um rabino falando uma vez que uma pessoa que não tem Deus no coração, mas ela é muito próspera, ela é próspera porque Deus permitiu, já que ela vai para a danação eterna, ela receber todas essas bênçãos financeiras justamente por essa questão, porque não vai ficar devendo nada. Então, no judaísmo eu já ouvi isso sim também. Algumas áreas do judaísmo também falam isso, né? Veja, eu vou mostrar para vocês aqui alguns princípios bíblicos sobre como a pessoa pode adquirir riquezas. A Bíblia fala sobre isso. Eu vou adiantar um detalhe aqui. A Bíblia valoriza quem trabalha. Se você trabalha, diz a Bíblia, você vai adquirir riqueza. Se você é preguiçoso, Provérbios capítulo 6, a pobreza te acompanha. Diz lá Provérbios capítulo 6, quando está falando da formiga, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas veja, essa frase aqui, ela desprezou completamente um princípio da fidelidade financeira a Cristo. A gente deve devolver os dízimos? Sim. A gente deve doar as ofertas? Sim. Mas isso não é feito para nós sermos abençoados. É exatamente o contrário. Porque Deus já nos abençoou, nós temos condições de devolver dízimo e de dar oferta. Porque veja, por que eu tenho dinheiro para devolver o meu dízimo? Porque Deus me enviou o meu salário. Por que eu tenho dinheiro para doar a oferta? Porque Deus já me enviou. Então, a sequência é o contrário do que esse teólogo falou. Nós não doamos a oferta para que Deus nos abençoe. Nós doamos a oferta porque Deus já nos abençoou. E a gente reconhece a bênção de Deus. E aí a gente, como uma das formas de gratidão, a gente é fiel naquilo que Deus pediu. Dá um exemplo prático aqui nosso, né? O Guilherme está lá com as suas ações lá como advogado e tal. Chegam ações para ele, chegam demandas para ele. Ele ajuda os seus clientes, ele recebe o pagamento justo por isso. E porque ele foi abençoado por Deus assim, então ele vai lá e devolve o seu dízimo, doa a sua oferta. Então, amigos, por favor, coloquem essa sequência correta na sua vida. Você não devolve dízimo e doa oferta para ser abençoado. Você faz isso porque você já foi abençoado e você está reconhecendo isso, tá bom? Muito bem, vamos aqui para frente. A teologia da prosperidade é fruto de uma má compreensão de alguns textos bíblicos. Nós não vamos conseguir, no tempo que nós temos aqui, passar por todos os textos bíblicos que nós poderíamos passar para falar sobre dinheiro. Mas vamos passar por alguns. Guilherme, pode falar. Pastor, lá em Malaquias 3,10 fala sobre fazer prova de mim. Uhum. O que o senhor poderia nos aclarar sobre isso? Veja, a sua pergunta é muito legal. A gente vai estudar todo o livro de Malaquias, mas eu vou adiantar. Essa é a única vez na Bíblia que Deus diz, faça prova de mim. Até porque lá na tentação do deserto, Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. A única vez na Bíblia que Deus diz, faça prova de mim, é quando Ele está falando de dízimos e ofertas. O que é fazer prova? Deus diz assim, se você for fiel, eu estarei com você. Eu abrirei as comportas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Então veja, quando você se dedica à fidelidade, Deus se compromete em abençoar. Mas veja, não é uma dívida que Ele adquire conosco, mas é uma promessa para os fiéis. E isso Ele faz várias vezes. Se você abrir Deuteronômio capítulo 28, lá tem várias promessas para quem for fiel a Deus. Não só nos dízimos, mas em todas as outras partes. Né? Abra lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é um capítulo interessante, porque ele tem as bênçãos à fidelidade e as maldições para a infidelidade.
Nós não vamos ler o capítulo todo, mas fica aí de tarefa de casa para você, tá bom? Aqui, ó, começa com as bênçãos da obediência e a partir do versículo 15 com as maldições da desobediência, tá? Mas quando Deus fala assim, faça prova de mim, Ele está dizendo assim, olha, seja fiel e você vai ver como isso vai ser muito benéfico para você. Bem, mas esse é um dos textos, Guilherme, que os teólogos da prosperidade entendem mal. Porque Malaquias não está falando apenas de dinheiro. Malaquias fala de várias coisas no livro dele. Tá? Então, realmente, Deus diz, faça prova de mim. Ele abençoa os seus fiéis. Mas ele abençoa porque nós já fomos fiéis na bênção que recebemos antes. Você consegue entender? Não é que a gente vai devolver o dízimo para que Deus nos abençoe. A gente reconheceu a bênção que recebemos, nós devolvemos o dízimo e isso nos possibilita ter acesso a mais bênçãos. É o que Deus está dizendo. Pastor, por exemplo, nessa questão aí, né, do dízimo, tem alguns movimentos, né, igual, por exemplo, os descongregados, eles não dizimam, porque eles falam que não tem... Onde está a tribo de Levi para a gente dizimar? Uhum. Né, e fala que naquela época era o gado, era a plantação, né? Então, eles têm essa dificuldade. E hoje nós vivemos o quê? Algo diferente, né, que nós dizimamos é o dinheiro. Uhum. Como é que ficaria essa situação aí? Essa informação de que só dizimava gado e tal, não é uma informação completa, né? Porque quem é que dizimava gado? Quem ganhava seu sustento a partir do gado. Mas aquelas pessoas que recebiam salário, elas dizimavam do salário. Você tem um texto de Jesus, quando ele está conversando com os fariseus, que ele diz assim, vocês dizimam do endro e do coentro até, mas não estão seguindo aquilo que deveriam seguir. Aí Jesus diz assim, faça essas coisas sem deixar aquelas. Então Jesus confirmou o dízimo, né? E a gente não tem muitas coisas que a gente não tinha no Antigo Testamento, né? Por exemplo, ele diz assim, não tem mais o tribo de Levi, mas também não tem mais os sacerdotes, então você não vai mais se relacionar com o Espírito Santo, porque não tem mais o sacerdote, não tem mais o ritual de derramar o óleo sobre a cabeça do sacerdote. Veja, Júnior, a pessoa que deixou de se congregar, ela se afastou do rebanho. E eu sempre comparo isso com uma brasa, né? Você já viu uma fogueira? Você tira uma brasa da fogueira, ela continua acesa por algum tempo, mas ela vai apagando. E à medida que ela vai apagando, ela vai deixando de estar aquecida, né? O crente que se afasta do rebanho, ele aos poucos vai se esfriando espiritualmente. E aí você encontra um monte de desculpa, né? Encontra um monte de desculpa para não devolver o dízimo. Mas o dízimo, ele é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus e a forma como Deus sustenta a sua obra. A forma como Deus sustenta a sua obra. E mais do que isso, ele é também um remédio contra a nossa avareza. Porque quando Deus mexe no nosso bolso, ele está nos vacinando contra um pecado tremendo, que é o pecado da avareza. Mas a gente vai falar mais sobre dízimo e oferta quando eu avançar aqui, tá bom? Então, o primeiro texto que nós vamos estudar, e que é mal compreendido, e por isso leva algumas pessoas a acreditarem na teologia da prosperidade, é o texto de Malaquias 3, 8 a 10, que o Guilherme citou. Tá bom? Nós vamos lê-lo aqui. Se você quiser abrir na sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Tá certo? Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Só mais uma coisa, Júnior, eu lembrei agora da sua resposta. A primeira vez que a gente tem uma referência aos dízimos é de Melquisedeque, né? Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e não tinha levita. Né? Então, quando esse pessoal diz assim, cadê a tribo de Levi? Não, pergunta para Abraão, que não tinha tribo de Levi também, e devolveu o seu dízimo para Melquisedeque. Então, é apenas uma desculpa, né? Apenas uma desculpa. Vamos lá, Malaquias 3, 8 a 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa,
ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ok? Esse texto aqui, quando você pega isoladamente, você diz assim, está vendo? Deus está dizendo que se eu devolver os dízimos e as ofertas, eu vou ter muitas bênçãos financeiras. Eu não vou ter nem onde guardar. Veja, primeira coisa, ele não fala aqui de bênçãos financeiras apenas. A interpretação de que essas bênçãos que a gente não vai ter onde guardar é dinheiro, é uma interpretação da teologia da prosperidade. Porque o que é bênção na nossa vida, gente? É só dinheiro? Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Diz assim, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Veja, o que é sucesso na vida de uma pessoa? Eu tenho uma noção de sucesso. Noção de sucesso para mim é o seguinte, eu chego em casa todo dia no final da tarde e eu recebo o sorriso de 2 crianças e da minha esposa, eu tenho paz na minha casa. Eu tenho vontade de voltar para casa. Isso para mim é sucesso. Isso para mim é prosperidade. É prosperidade. Porque eu conheci algumas pessoas que tinham muito dinheiro. Conheci um homem especificamente, tinha muito dinheiro. Mas o sonho dele era receber um abraço e um eu te amo dos filhos, e ele não tinha. Ele tinha uma mesa magnífica para jantar. Só não tinha quem jantasse com ele naquela mesa. Então, a prosperidade, as bênçãos, elas vão muito além daquilo que a gente tem no banco. É prometido bênção? Sim. Mas essas bênçãos aqui são bênçãos amplas. Bênçãos sem medida. E essa expressão, você não vai ter onde guardar, é só para dizer que vai ser muito. Vai ser muita alegria, muita felicidade, muita paz nesse mundo de caos, né? Mas vamos lá. A gente precisa entender o que Malaquias estava falando quando ele trata dos dízimos. E para isso nós vamos estudar todo o livro de Malaquias, tá bom? Abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias. A gente vai passar por todo o livro de Malaquias para a gente ver 8 problemas que o povo tinha ali. O povo para quem Malaquias estava escrevendo, estava praticando. 8 problemas pelo menos. Primeiro, a gente já começa no capítulo 1 de Malaquias. Capítulo 1, versículos 2 e 6. Tá? Diz assim, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira me amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Aqui é o versículo 2. O versículo 6 diz assim, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Então, o povo para quem Malaquias escrevia, que deveria ser o povo de Deus, mas estava completamente apostatado, tinha um problema aqui de tremenda insensibilidade espiritual. Olha Deus falando com eles, eu amei vocês, mas vocês perguntam assim, como você me ama? Ou seja, o povo não reconhecia o amor que eles recebiam de Deus. Outra coisa é que Deus está dizendo aqui, os pais são honrados, os senhores são honrados, mas vocês me chamam de pai, vocês me chamam de senhor, mas não me dão a honra devida. Eu estou falando aqui sobre Malaquias todo para a gente entender que o problema de Deus não era com o dinheiro que o povo não oferecia. Não era com o dízimo e a oferta que o povo não devolvia. Era com o sistema religioso todo, a forma de adoração do povo que estava completamente deturpada. E começa aqui. Começa com o povo dizendo, não reconhecendo o amor de Deus. Esse é o primeiro problema do povo. Segundo problema, desprezo pelas ofertas dadas. Vamos ler agora Malaquias capítulo 1, 7 a 9 e depois 14. Tá bom? Vamos lá. Diz assim, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos, olha aqui, animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum.
na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Amigos, observem uma coisa aqui. Lá, quando a gente lê só Malaquias 3, 8 a 10, a ideia que a gente tem é que o povo não está levando oferta, não é? Porque Deus diz, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Aí a gente pensa assim, puxa, eles estão roubando porque eles não estão devolvendo os dízimos e as ofertas. Mas quando a gente olha aqui, a gente entende uma coisa completamente diferente, muito mais profunda. Eles estavam ou não levando ofertas? Estavam. Mas como é que eles estavam levando oferta? De qualquer jeito. Animais, porque a oferta que Deus pedia era um animal perfeito. Por quê? Porque aquele animal representava Jesus Cristo, que é perfeito. O povo estava levando oferta, sim. O roubo não era não levar oferta. O roubo era levar oferta de qualquer maneira. Eles pegavam o melhor para eles e o pior para Deus. E Deus está reclamando disso aqui. Vocês trazem animais, comida impura e animais doentes. É como se o povo fizesse assim, olha, eu preciso escolher aqui animais para dar de oferta a Deus. Deixa eu pegar os melhores, vou separar aqui. Quem é que eu não vou usar mesmo? Aquele ali é doente, não vai servir para mim, vou dar para Deus. Você entende? Pode falar. Pastor, o que eu depreendo desse texto é o seguinte, a importância não está em levar, mas e sim o coração ir junto. Porque quantas vezes você entrega, mas querendo reter aquele valor. Porque é uma obrigação, até mesmo com medo de um castigo, como muitas igrejas fazem. Se não der o dízimo, a sua vida não vai bem. Pelo que você disse, eu me lembrei de um texto bíblico, pelo menos, quando Paulo está falando sobre ofertas, ele diz, Deus ama a quem dá com alegria. Me lembro também do texto da viúva pobre. A Bíblia diz que Jesus estava observando o pessoal da oferta e pessoas traziam muito dinheiro para o gasofilácio, né? O gasofilácio era de metal, quando eles jogavam muita moeda fazia muito barulho. Aí a viúva pobre coloca lá algumas moedinhas. Quem foi que deu mais segundo Jesus? A viúva, porque ela deu de coração. Então não é a quantidade, mas é como você dá essa oferta. Pode falar. Pastor, aqui referente a esse versículo, tem os dois lados, né? Aqui fala da pessoa que entrega uma oferta não aceitável a Deus, né? Errada. Sim. E tem outro lado também da pessoa que às vezes está no erro, na desobediência, né? Assim como Saul, que já tinha sido rejeitado por Deus, e pela idolatria e rebeldia, entregava uma oferta correta. Mas aos olhos de Deus não, porque ele já tinha sido rejeitado, né? Então ele fazia isso para encobrir o erro que ele já tinha cometido. Isso é boa lembrança, né? A pessoa poderia até levar uma oferta, um animal puro, mas o seu coração não estava no Senhor. Então vejam, eu quero esclarecer aqui, gente, que o problema em Malaquias 3, 8 a 10 não era não devolver os dízimos, não era não devolver as ofertas, mas era levar a oferta com um coração impuro, tá? Então a gente já muda um pouco, porque olha, bem, eu entendia que Malaquias 3,10 dizia assim, vocês estão me roubando no dízimo porque vocês não estão entregando dízimo e oferta. Se vocês entregarem, eu derramarei bênçãos sem medidas. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, vocês estão trazendo ofertas e dízimos que não valem, porque não são de coração. Tragam os dízimos e as ofertas que valem, que são de coração, e aí vocês serão abençoados, entende? Pode falar, Moisés. Creio que, biblicamente falando, as primeiras ofertas foram de Caim e Abel, né? E a de Caim não foi muito bem recebida. Pode discorrer um pouquinho sobre isso? O texto bíblico, vamos abrir lá? Eu acho que ainda tem uns minutos aí. Vamos abrir lá, porque tem uma coisa interessante sobre Caim e Abel. Eu disse para vocês, tem muita coisa na Bíblia para ver sobre esse assunto, mas a gente não vai conseguir. Capítulo 4 de Gênesis. Eu quero ler só um trecho aqui, ó. No versículo 4, diz assim, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim
e sua oferta. Você já tinha percebido essa sequência? Primeiro Deus aceita o adorador, depois ele aceita a oferta. Ou primeiro Deus rejeita o adorador, depois ele rejeita a oferta. Ok? Muito obrigado por ter me lembrado disso, Moisés. Vamos lá, ainda tem aqui o 1,14, ó. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Então deu para identificar aqui um segundo defeito, né? O defeito das pessoas, eles estavam tratando de maneira, de qualquer jeito, as ofertas que levavam para Deus. Ele dizia assim, ó, esse aqui é o do Senhor. Aí na hora de levar, ele levava com defeito. Então, não era não entregar, é porque eles estavam fazendo de qualquer jeito. Pode falar, Guilherme. Pastor, a gente percebe que isso daí não é só no Antigo Testamento, né? Ananias e Safira lá no Novo Testamento também não observaram isso porque estava escrito. E isso também acontece, inclusive, até nos dias de hoje, né? Sim. É só Gente, uma colocação. outro texto que a gente poderia estudar aqui, se a gente tivesse tempo, né? Ananias e Safira. Eles não tinham obrigação de fazer aquela promessa, mas eles prometeram e depois não cumpriram o que prometeram e foram fulminados ali na frente dos apóstolos, né? Então, fica aí de TV de casa, tá bom? Atos capítulo 5, tem a história de Ananias e Safira, dá para estudar também. Muito bem, eles tinham serviço por interesse. Agora vamos para Malaquias capítulo 1, versículo 10. Diz assim, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Porque eles faziam isso por interesse. Eles queriam levar a oferta para Deus, como diz ali, para apaziguar a Deus, mas não é isso que acontece. Nosso Deus não é um Deus pagão que precisa de um sacrifício para ser apaziguado. O sacrifício, a oferta, é um reconhecimento daquilo que Ele já fez por nós. Você está conseguindo entender? Você está entendendo que Malaquias 3, 8 a 10 não está falando de gente que não devolvia dízimo e oferta, mas está falando de gente que devolvia com o coração não devoto ao Senhor? Bem, a gente vai continuar estudando Malaquias e vamos estudar outros textos da Bíblia também, por isso eu te convido a não sair daí, tá bom? A gente volta em alguns minutos. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu já volto oferecendo para você o Guia de Estudos À Procura da Verdade. Eu tive o privilégio de escrever esse guia de estudos e ele tem aqui vários temas da Bíblia para você se aprofundar. Aí você vai poder conversar com as outras pessoas sobre esses temas da Bíblia. Você mesmo vai ter segurança para saber o que pode e não pode crer. E esse guia de estudos vai para a sua casa sem custo algum. Ele foi pago pelos Anjos da Esperança. Aliás, nós estamos no mês de novembro, mês especial de doação. Se você ainda não fez sua doação para o Anjos da Esperança, faça, porque nós temos muitos sonhos para 2024, mas precisamos da sua ajuda. Para você ter esse guia de estudos, ele vai para a sua casa pelos correios, é só você pedir. Liga para 0 operadora 12 21 27 31 21 ou entra no site novotempo.com/escola bíblica ou então manda uma mensagem para esse WhatsApp e você vai receber as instruções de como fazer o seu cadastro e pedir o seu guia de estudos. Muito bem, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre Malaquias. Quarto problema, né? A gente já viu 3 problemas que o povo tinha ali naquele contexto. O quarto problema era um serviço sem paixão. Malaquias capítulo 1, versículo 13, diz assim: E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta o Senhor. Veja, o povo achava o serviço religioso entediante.
Por quê? Quando é que a gente acha a ida à igreja entediante, o estudo da Bíblia entediante? Quando é que a gente acha essas coisas entediantes? É quando a gente não entende que essas coisas nos ajudam a nos relacionarmos com Deus. Quando a gente esquece que o estudo da Bíblia é ouvir a voz de Deus, que ir à igreja é se reunir com os irmãos para adorar a Deus, quando a gente esquece que o centro da religiosidade verdadeira é Deus, aí as coisas ficam entediantes mesmo. Porque a gente estuda a Bíblia como se fosse um livro qualquer, não como a palavra de Deus. Ou a gente vai à igreja sem o senso de adoração. Então, o tédio aqui que esse povo sentia, essa canseira, é porque eles não se relacionavam com Deus. E de novo aqui Deus diz, vocês trazem animais roubados. Você já pensou nisso? A pessoa vai levar uma oferta para Deus, o que ela faz? Ela rouba para dar aquilo de oferta. Provavelmente para não dar do seu próprio rebanho. Rouba o rebanho do outro para dar de oferta a Deus. E queria que Deus aceitasse. É por isso que Deus repreende lá, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Não roubam simplesmente por deixar de dar, mas por dar dessa maneira aqui. Né? Animais doentes oferecem como sacrifício, aí Deus pergunta, deveria eu aceitá-los? Vocês lembram que a gente leu aqui em Malaquias, Deus dizendo assim, dá para o governador essa oferta? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa por uma autoridade, né, a gente se veste com a melhor roupa, a gente usa as melhores palavras, aí a gente quer ir para a igreja de qualquer maneira, a gente quer fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, porque parece que a gente considera as autoridades da terra mais importantes do que o nosso Deus. Era isso que acontecia aqui. Mas vamos lá. Quinto problema, líderes descomprometidos. Malaquias 2, 1 a 2 e 6 a 8, diz assim, e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldições sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Agora 2, 6 a 8. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então não era só o povo que estava desencaminhado, os líderes também. E uma coisa puxa a outra, né? Porque se você tem líderes religiosos que não são devotos a Deus, o povo vai junto. É por isso que a gente vê um monte de movimento religioso cujos líderes não estão interessados em Deus, estão interessados em outras coisas, e o movimento desanda, né? O movimento não vai pela Bíblia. Sexto problema do povo em Malaquias, infidelidade conjugal. Malaquias 2, 13 a 16, diz assim, há outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Só um detalhe aqui, por favor. O povo dava ou não dava oferta? Dava. Malaquias 3, 8 a 10, o problema lá não é o povo não dar oferta, era como dava oferta. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Veja que existia outra área aqui. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando nós nos desligamos de Deus, as coisas erradas vão vindo como bola de neve na nossa vida. Tudo começa a desandar. Por quê? Porque o que faz um ser humano ficar no caminho certo é a sua ligação com Deus. Se ele se desliga de Deus, ele dá vazão à sua natureza e aí, amigo, é só ladeira abaixo. O povo aqui estava sendo infiel no matrimônio.
E aqui ele faz uma menção ao Gênesis, né? Uma só carne. O pessoal estava se divorciando por qualquer coisa, casando de novo, sendo infiel no casamento. E Deus diz, como é que vocês querem vir ao altar, chorar pela minha bênção, se vocês estão sendo infiéis a mim? Aí a gente remete de novo a Malaquias 3, 8 a 10. Ele diz, façam prova de mim. Façam prova por quê? Se vocês forem fiéis em todas essas áreas, façam prova de mim, porque eu responderei vocês. Mas desse jeito aqui não. Desse jeito, de jeito nenhum. Outra coisa que acontecia em Malaquias, naquele povo para quem Malaquias estava escrevendo. Malaquias 3,5 diz assim, eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê aqui que coisa interessante, Elizabeth e Guilherme, vocês são advogados, você vê como Deus priva, valoriza que as pessoas recebam os direitos que elas têm. Né? O trabalho de advogado é um trabalho que tem muito a ver com a justiça que Deus espera que seja feita na terra. Né? Então, aqui, um problema que as pessoas tinham é que os patrões exploravam os trabalhadores no salário, não pagavam o salário que tinha que pagar. Eles oprimiam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros não recebiam o seu direito. Né? E aí, isso tudo simbolizava que eles não tinham respeito por Deus. Então, estou acumulando aqui, né? Eles não tinham um coração puro, eles ofereciam qualquer oferta a Deus, eles eram infiéis no casamento, eles oprimiam as pessoas, tinham injustiça social, e tudo isso somou para que Deus não aceitasse e se sentisse roubado nos dízimos e nas ofertas. Só uma observação, eu vejo a fidelidade de Deus aí não está no dízimo em si, não. E sim nos valores, nas pessoas, viúvas. É incrível isso, como é abrangente, né? É muito maior do que eu levar dinheiro para a igreja, é muito mais do que isso. Não é apenas isso, é muito mais do que isso, e Deus está mostrando aqui. Oitavo, agora sim a gente chega no oitavo problema, que é a retenção e devolução infiel dos dízimos e das ofertas. E aí é aquele texto que a gente leu, agora nós vamos ler com uma outra mentalidade de quem estudou todo o livro de Malaquias. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Por que ele está falando que traga o dízimo todo? Porque quando eles iam trazer, eles traziam um dízimo defeituoso, um animal defeituoso. Eles traziam menos do que deviam, eles roubavam o outro para trazer o dízimo e a oferta. Então tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento, alimento na minha casa. Aí ele diz, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Você vê quais bênçãos Deus está falando? Ele está falando de bênçãos financeiras? Sim, mas ele também está falando de felicidade. Agora a gente consegue entender o que Deus estava falando completamente. Que comportas dos céus são essas que serão abertas? Vocês lembram que o povo estava reclamando que Deus não atendia as suas orações? Por que Deus não atendia? Ele estava falando, vocês estão sendo infiéis? Sejam fiéis e as comportas dos céus vão se abrir. E nesse sentido, não tem nada a ver com a quantidade que eu devolvo. Não tem nada a ver com Deus ficar em dívida comigo, como dizem os teólogos da prosperidade. Tem a ver com fidelidade. Fidelidade, pode falar. Pastor, na questão dos sacerdotes, né, eles tinham algum problema, algum envolvimento com isso aí ou não? Então, os sacerdotes estavam completamente envolvidos. Né? Nós vimos lá na parte da infidelidade dos sacerdotes que eles estavam longe de Deus. Eles eram, eu diria, os líderes da infidelidade. Porque eles deveriam pregar a verdade e eles estavam se misturando com a infidelidade do povo. Então, e agora eu vou te dizer uma coisa, lá em Tiago,
acho que no capítulo 2 ou 3, não lembro agora, ele fala dos mestres. E alguém que é mestre tem uma responsabilidade maior do que aqueles que não são. E eu vou te dizer uma coisa, você que está me assistindo é líder de igreja. Deus vai cobrar mais de você do que dos fiéis da sua igreja. Então fique na palavra. Fique na palavra, porque Deus vai cobrar de nós. Nós que somos líderes de igreja, Deus vai cobrar mais de nós. Vamos lá. Então o que é que a gente aprende com Malaquias? A rebeldia fecha a porta das bênçãos. Né? Nós lemos, eu vou passar um pouco mais rápido, porque tem outro texto aqui que eu quero estudar com vocês. Segundo, o dízimo e a oferta devem ser dadas do melhor que nós temos. Do melhor que nós temos. 3, o serviço a Deus precisa ser sem interesse e com paixão. 4, líderes descomprometidos amaldiçoam o povo. 5, os dízimos e as ofertas são um termômetro da espiritualidade. Você percebe que Deus falou por último dos dízimos em Malaquias? Ele poderia ter começado com dízimos, mas ele falou por último. Ele falou primeiro de infidelidade, de não paixão pela obra de Deus, e ele chega no dízimo lá. Por quê? Porque a infidelidade nos dízimos e nas ofertas é apenas um termômetro de como você está espiritualmente. Se você está ligado a Deus espiritualmente, você não tem dificuldade de reconhecer as bênçãos que Ele dá na sua vida. Pode falar. Pastor, você pode me explicar sobre aquela parte que o Senhor fala que antes da gente entregar a oferta, se acertar com o irmão? Sim, está lá no Sermão da Montanha, né? Se eu não me engano, Mateus capítulo 6. Ele diz assim, se você tem alguma intriga com seu irmão, se você está levando a oferta para o altar e lembra que tem alguma intriga com seu irmão, deixa a oferta aí, vai se acertar com ele e depois volta. Por quê? Porque a gente já viu aqui que a oferta é aceita com Deus quando você tem um coração puro. E nesse caso aqui, uma briga com o seu irmão transforma o seu coração num coração impróprio para ofertar qualquer coisa a Deus. Então é uma lição prática para toda a vida. Você quer louvar o nome de Deus, mas tem problemas com alguém, resolva o problema. Isso é difícil às vezes, né? Porque alguém te magoou muito às vezes, mas você precisa resolver os problemas. Pode falar, Vanessa. Pastor, em relação ao dízimo, né? Uhum. Existe no meio dos irmãos uma dúvida muito grande ao valor correto a ser devolvido. Ok. Por exemplo, uma pessoa CLT, ela devolve em cima do valor líquido ou do valor bruto? Ok, boa pergunta. A gente gastaria o nosso restante do tempo todo, mas vou resumir, tá bom? Vamos lá. Você devolve o dízimo em cima das bênçãos que Deus te deu. Uma pessoa CLT, por exemplo, os descontos que são feitos para ela são todos descontos de benefício que ela recebe. Né? Tipo, vale transporte, a previdência, essas coisas todas. Então, a igreja entende, pelo menos a igreja adventista entende, que um CLT devolve do bruto. Uma pessoa que é empresária, por exemplo, ela devolve daquilo que é o seu lucro. Então, ela tem uma empresa, então ela vai ter que pagar funcionário, energia, essas coisas todas. Quando ela tirou todas as suas despesas, ela devolve do seu lucro. Alguns chamam de pro labore, né? Então, o princípio é esse. Eu conheço alguns empresários que devolvem do bruto. Essa é uma opção deles. Você, Guilherme? Você? Eu conheço alguns empresários que devolvem do bruto. Por quê? Porque eles entendem que tudo que eles ganham é bênção de Deus. Tudo que eles ganham é bênção de Deus. Eu acho muito bonito isso. Eu tenho um amigo que ele devolve dízimo dos presentes que ele ganha. Por quê? Porque ele entende que é bênção de Deus. E ele diz assim, eu nunca me prejudiquei pelo que eu fiz. Então, a gente tem ali a instrução básica, mas tem gente que vai muito além. Por quê? Porque é grato a Deus por isso. Né? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, mas se não, depois a gente conversa mais, que esse é um assunto mais amplo. Mas eu acho muito bonito o que vocês fazem. Eu devolvo do bruto porque tudo que Deus me dá é bênção dele. Né? É bênção dele. Muito bem. Vamos lá. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, eu preciso passar para outro texto aqui, porque eu quero estudar um outro que é mal compreendido, tá bom? Malaquias 4 fala de uma recompensa para os fiéis. E depois você lê em casa Malaquias 4, tá bom? Vamos lá. Outro texto mal compreendido, esse aqui, ó, Mateus 6,33. Já ouviu? Vamos recitar?
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Você de casa, você falou todas as coisas ou falou todas estas coisas? O texto diz assim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O texto anterior fala, Jesus está falando, né? Não se preocupem com a vida de vocês, não se preocupem com o que vocês vão vestir, não se preocupem com o que vocês vão comer. Deus está falando de coisas básicas para a existência, a vida, a roupa e a comida. Deus não está falando que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, porque os teólogos da prosperidade dizem assim, busca o reino de Deus e a sua justiça e você vai ganhar um carro, e você vai montar uma empresa próspera. Não, Deus não está dizendo isso nesse texto. Deus está dizendo que todas essas coisas, a promessa de acréscimo é direcionada ao que é básico para a sobrevivência. Amigos, qual é a condição bíblica para a prosperidade financeira? Eu trouxe só um texto, tem dezenas na Bíblia. Provérbios 10:4 diz assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Escuta o que eu vou dizer, um ateu trabalhador vai ganhar mais dinheiro do que um cristão preguiçoso. Porque Deus valoriza quem trabalha. E Deus diz que quem é preguiçoso e não trabalha vai empobrecer. Então, qual é o princípio de Deus para que você ganhe dinheiro? Trabalhe. Trabalhe. Deus não é o gênio da lâmpada para você friccionar a Bíblia e dizer assim, Senhor, eu quero ficar rico. Não. Deus é o Deus que nos quer salvar. A grande intenção de Deus é nos salvar para a eternidade. Você quer dinheiro? Você quer dinheiro? Trabalhe. Trabalhe. Porque os preguiçosos empobrecem e as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Muito bem. E aí, queridos, eu quero terminar com esse texto aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu tinha outros textos aqui. Paulo, por exemplo, falando que quem quer enriquecer acaba pecando. Quem quer muito enriquecer acaba pecando por causa desse seu sentimento. Mas o que acontece, amigos, é que a gente precisa servir a Deus, não ao dinheiro. E a teologia da prosperidade nos ensina a olhar para o dinheiro e não para Deus. Então, da próxima vez que você for se relacionar com o seu dízimo e com a sua oferta, devolva, porque Deus pede dízimo e oferta. Dízimo 10%, oferta de acordo com o seu coração. Mas faça isso como resultado da sua gratidão a Deus e não esperando que Ele vai te dar alguma coisa por causa disso. E você de casa? Você entendeu que a verdadeira prosperidade na vida é você ser feliz, ter Deus. Mesmo que você não tenha todos os bens materiais que você acha que deveria ter, mas Deus garante o básico, a sobrevivência para todos os seus filhos. E Deus garante, sabe o que mais? A eternidade, que é a maior riqueza que alguém pode ter. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que enquanto você ouve a música, você converse com Deus para tirar do seu coração qualquer tipo de avareza, qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de amor ao dinheiro, para que você possa amar unicamente a Deus e assim servi-lo de maneira sincera. Converse com Deus sobre isso enquanto você ouve a música. Bem capaz de cessar meu clamor quando a razão
repousar em silêncio, quando o orgulho rogar por favor e a intolerância pedir paciência, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem tudo pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus. Como entender os caminhos de alguém que movimenta o universo inteiro, sabe os lugares que vou percorrer, move montanhas por mim em segredo, tão improvável é crer, tudo coopera pro bem, mas as respostas estão em quem pode mudar, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, bem maiores que os meus, são os sonhos de Deus. Basta eu aceitar que Deus é Deus, tudo pode fazer. Basta eu aceitar que Deus é Deus, Deus é Deus. Basta eu aceitar, basta eu aceitar que Deus é Deixa eu contar uma coisa para você. Eu sou rico, mas a minha riqueza não é calculada em números. Não tenho milhões na minha conta, não. Eu tenho o suficiente para viver. A minha riqueza não tem números, a minha riqueza tem CPF. A minha riqueza tem nome. Chama-se Flor, Daniel e Luca. Sabe por que eu sou rico? Porque eu volto para casa no final da tarde e eu tenho vontade de voltar para casa. Eu abro a porta, aí vem duas crianças assim, papai. O Luca nem fala direito ainda, né? Ele me chama de mamãe ainda. Mamãe, mamãe, eles vêm me dar um beijo, o Luca vem, o Daniel vem e me abraça, a Flor vem e pergunta como é que foi o dia, me dá um beijo. Eu sou rico, eu sou próspero, embora eu não tenha milhões na conta. Você tem que entender que a verdadeira prosperidade que Deus nos dá não tem a ver com quanto a gente tem na conta bancária. Não tem nenhum problema em ter dinheiro, tá? Deus não condena a riqueza. Não tem problema. Mas você precisa entender que a verdadeira prosperidade tem a ver com as bênçãos que Deus te dá, de uma família equilibrada, de saúde e especialmente do contato com Ele.
Está na hora da gente tirar o nosso olho dos bens materiais e colocar o nosso coração naquilo que é eterno. Em Deus, na nossa família, na nossa espiritualidade. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por nos fazer entender que as principais bênçãos que o Senhor nos dá têm a ver com a nossa espiritualidade, com a vida eterna. Deus nos ajuda a entendermos a verdadeira prosperidade cristã. Se o Senhor quiser nos dar dinheiro, Senhor, que dê, mas que nosso maior desejo seja estar contigo todos os dias. Que essa seja a nossa grande riqueza, que acumulemos tesouros nos céus, em nome de Jesus. Amém.